Bom dia, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui juntamente com você nesse quarto dia desse propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, que é o nosso devocional diário. Aquele momento mais importante do nosso dia em que a gente para tudo para nos reabastecer, do alimento espiritual, que a nossa alma também tenha fome e sede, da presença do Senhor, e que aqui, nesse momento onde a gente vai meditar na palavra do Senhor, a gente possa encontrar exatamente aquilo que nós precisamos, Um reforço espiritual, o abraço do Pai, a graça, oferecida de graça às nossas vidas, que é exatamente tudo aquilo que nós precisamos, diante do nosso dia a dia. A minha oração nesta manhã é para que a palavra do Senhor venha ser transformadora sobre a tua vida, sobre o teu lar, e que nesta manhã nós possamos, meditar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e assim sermos abençoados, pelo amor divino de Deus sobre as nossas vidas. Nós então faremos a leitura agora do capítulo 4, dando sequência, nos relatos de Mateus a respeito da vida de Jesus aqui na terra. O capítulo 4 vai falar a respeito da tentação de Jesus, aquela famosa passagem quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Essa passagem nos faz uma recordação a respeito da passagem no Antigo Testamento, quando Deus também conduz o povo ao deserto antes de herdar a terra prometida. E lá naquela passagem vai dizer que Deus levou o povo pelo deserto, passou por aquele período para que ele provasse o coração do povo, para que o povo fosse tentado e Deus realmente visse que o povo confiava nele e era um povo que tinha decidido, entregar sua vida a Deus e ser povo de Deus, reconhecer que tinha um dono, que tinha um Deus sobre a vida deles, o que não é diferente da nossa vida diária. O Senhor nos permite situações onde nós somos provados se realmente, a gente vive o que a gente prega, se realmente a gente vive uma vida, que condiz com a referência que a gente fala que a gente é um cristão, se nas nossas práticas diárias nós temos escolhido Jesus a todo momento como nosso único e suficiente Salvador. Então vamos aqui, tomar por base o exemplo de Jesus ali no deserto, diante da sua tentação. Capítulo 4, parte do versículo 1 vai dizer assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma reflexão, depois nós damos continuidade. Olha que lindo a postura e a convicção de Jesus a respeito do seu ministério aqui na terra. Como nós já falamos, nos outros vídeos, o Senhor aqui na terra, ele era 100% Deus, na sua divindade, mas ele também ocupou o seu propósito sendo 100% homem. Ele teve, as suas necessidades, assim como eu e você, sofreu as dores também dessa vida humana, da nossa carne. O Senhor vivenciou isso. E aqui nessa passagem vai dizer que o Senhor subiu, o Senhor foi levado ao deserto e ele foi num propósito de jejuar. E ele aqui vai dizer que ele já fazia 40 dias e 40 noites que ele estava em jejum e ele teve fome. Então aqui está mostrando que ele estava
no ápice, né, da sua necessidade. Ele já fazia alguns dias que ele não comia, então agora ele teve fome. E aí o Satanás aparece. O Satanás, como inimigo das nossas almas, ele é muito astuto. Ele vem nos tentar exatamente no momento em que a gente está mais vulnerável. Exatamente quando a nossa necessidade está bem fixada naquele momento. Então ele chega e ele vai tentar Jesus naquele momento onde ele mais está propício a ceder à tentação, porque ele estava com fome. A palavra do Senhor é clara em dizer que ele teve fome. Aí chega o diabo, né, e vai dizer para ele, né, se você é o filho de Deus, né, como você tem falado, então mande que essas pedras se transformem em pães. Ele quer dizer assim, então faça alguma coisa para que a sua necessidade seja suprida. Se Deus é o teu pai, então peça que ele transforme essas pedras em pães e alimente a sua necessidade. Aí é que Jesus vai responder, né, dentro da palavra do Senhor. Olha a importância da gente ser conscientes da palavra do Senhor e a obedecer, porque em vários momentos onde a gente for tentado na vida, nós veremos o escape dentro da palavra do Senhor. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu serei liberto, né? A palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a palavra e ela vos libertará. Porque tem áreas que o inimigo vai nos tentar, que dentro da palavra do Senhor nós já vamos saber que aquilo não é, né? Nós não podemos ter o direito àquilo, porque a palavra do Senhor nos ensina o que é melhor para nós. Então, né, o próprio Senhor Jesus vai dizer, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele vai falar da importância, né, da gente conhecer a palavra e viver uma vida pautada dentro do propósito do Senhor, que é o maior alimento para a nossa vida. Aquela pessoa que vive diariamente na correria só buscando os benefícios dessa terra, o alimento terreno, ele é um pobre homem, né? Porque a palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, essas nos serão acrescentadas. Então a pessoa que deixa a vida espiritual de lado e vive uma vida se dedicando totalmente a buscar as coisas dessa terra, ele vai chegar a um ponto da vida que ele vai perceber o quanto foi inútil a sua vida, porque o mais importante da nossa vida é alimentar, né? Trazer o alimento para a nossa vida espiritual, que é a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Todos os dias, quando a gente acorda, é muito importante nós tomarmos o café da manhã, que é, né, vamos assim dizer, a parte da refeição diária, uma das mais importantes, que vai nos dar o suprimento necessário, a energia para o corpo, para iniciar, né, o dia. E assim também, a palavra do Senhor é o alimento espiritual necessário, e seria muito importante que nós fizéssemos isso todas as manhãs, para que a gente orasse, meditasse, buscasse o Senhor, tendo então a energia, a força, né, o revestimento necessário para a gente saber se portar aos outros minutos do nosso dia a dia, diante no nosso longo dia, tendo forças espirituais renovadas aí para suportar, né, toda a nossa rotina. Depois, né, o diabo então vai fazer uma nova, né, proposta a Jesus. Ele leva ele, né, à cidade santa, coloca ele no ponto mais alto do templo e fala para ele, se jogue daqui, né, tentando agora a parte do orgulho humano. Ele vai dizer assim, então se você é filho de Deus, então Deus como seu pai, ele está disposto a te proteger, né, a te guardar a todo instante. Então jogue-se daqui, né, porque tá escrito que os anjos serão ordenados ao seu respeito e eles, né, te sustentarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus vai responder, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aqui o Senhor está dizendo, eu não preciso, né, que o Senhor me prove nada. Eu não preciso que o Senhor tenha que me livrar da morte ao pular de um pináculo, de uma altura dessa, para que eu tenha certeza que Ele está me guardando. Eu me lembro, né, quando a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estiverem no Senhor, vivendo uma vida de obediência, ainda que tomar, né, um copo de algum veneno, de algo mortífero, não sofrerá dano algum. É muito importante a gente entender, né, aqui nessa passagem que Jesus está falando a respeito dessas situações, que se alguém oferecer algo, né, vamos dizer assim, para você algum alimento que foi oferecido em sacrifício, né, que fez algum trabalho oferecido aos demônios, né, para que traga algo sobre a tua vida,
e você comer aquele alimento, aquilo não fará mal algum a você, porque você tem Deus, a autoridade maior sobre a tua vida. Mas se você souber que ali, vamos supor assim, nossa, pega esse copo aqui, beba esse veneno, porque Deus vai te guardar. Aí você toma só para provar que realmente Deus te guarda, essa é uma conduta errada. Porque eu não vou ficar, não, então me dá um pouco desse veneno que eu vou te mostrar que Deus é na minha vida. Não é nesse sentido que a palavra do Senhor está nos ensinando. Se eu tenho consciência de que aquilo é errado, se eu tenho consciência que ali é um veneno e eu não tenho essa necessidade de tomar, para que eu vou ficar tentando o Senhor nosso Deus? Sendo que em todos os nossos dias o Senhor tem nos dado prova de que Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado. Se não fosse as misericórdias do Senhor toda manhã ao nosso favor, o que seria da nossa vida? Nós nem estaríamos mais aqui, porque a palavra do Senhor fala que o diabo ele fica ao nosso redor, bramando como um leão, buscando uma brecha só para acabar com a nossa vida. É o Senhor que diariamente tem nos guardado. Nós precisamos ter essa convicção. Eu não preciso ficar provando a Deus para saber que realmente Ele tem me guardado. Todos os dias, só para eu ter o ar para respirar, para eu ter uma vida, né, uma oportunidade de vida, de iniciar o meu dia em paz, em segurança, isso já nos prova que o Senhor tem nos guardado constantemente. Eu não preciso ficar provando isso, né? Depois, aí vai dizer, o diabo ainda no versículo 8, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou para ele todos os reinos do mundo, a glória deles e disse, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Olha que interessante. Hoje nós temos muito o lema, né, que fala assim, serve ao Senhor e Ele dará tudo que você precisa. Não, essa proposta não veio de Deus. Quem fez a proposta de dar tudo em troco de adoração foi Satanás. E nós vemos o quanto isso nos nossos dias de hoje tem sido tão tentador, porque nós vivemos uma geração de pessoas que se auto-adoram, pessoas que vão para as redes sociais cultuar a si mesmo, né? Com várias fotos, onde as pessoas estão desejando o poder, o reconhecimento, a glória, quer trazer para si vamos dizer assim, os holofortes com propósito de se autopromover. Essa é a proposta que Satanás está fazendo para Jesus aqui. Se você me adorar, eu te darei todos os reinos, eu te darei fama, eu te darei posição, eu te darei reconhecimento, eu te darei glória. E não é isso que a humanidade hoje tanto procura? Tem pessoas que fazem altos sacrifícios aí para conquistar uma alta posição na sociedade, né? Mas aí o Senhor Jesus vai nos ensinar uma grande lição. Ele vai dizer assim, vai embora, Satanás. Ele ordena a Satanás, né? Porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste cultos somente a Ele. A honra, a glória e o poder é somente do Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. O que nós somos perto de Deus? O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Quem tem que ser reconhecido neste mundo é Deus, que é a resposta que essa humanidade tanto precisa, que é o remédio dessa sociedade doente que tem vivido aí, né, às suas próprias paixões, seus desejos, se entregado aí, né, sacrificado muitas das vezes as famílias em busca, né, de poder, de dinheiro, tem trabalhado de domingo a domingo, deixado de passar tempo de qualidade com a família, com os filhos, sacrificando aí, nem tem visto, né, os filhos crescerem e buscando tanto, né, o poder, né, de comprar o que quer, a hora que quer. Mas a palavra do Senhor aqui vai dizer, né, que a honra, a glória é só do Senhor. E se nós o amamos, adorar, a buscar a Ele, cultuar a Ele, Ele cumprirá sobre a nossa vida o seu propósito. Ele nos dará exatamente o que é necessário para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos que até quando nós dormimos, o Senhor cuida das nossas necessidades. Até nos momentos em que a gente tira para descansar, o amanhã o Senhor já está cuidando para nós. É Ele quem nos dá, né, o alimento diário, nos dá condições, força restaurada para trabalhar, para conquistar, e tudo tem que ter a moderação, para que em todas as áreas da nossa vida a gente possa ser bem sucedido, né, segundo o coração do Senhor. Então aqui vai dizer, né, com isto o diabo, no versículo 11, deixou Jesus. Ele tentou, mas sem sucesso, então, né, Jesus o resistiu e ele então saiu, né, como diz a palavra do Senhor fala, resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. E o diabo deixou Jesus, e aí olha que lindo,
e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu me lembro de um momento na minha vida, né, que eu fui conversar com um pastor, falando, né, a respeito do jejum e dizendo, né, de algumas dificuldades que eu vinha enfrentando, porque a gente escuta muito falar e a gente vive isso, né? Quando você se dispõe a orar e jejuar, parece que a gente entra numa guerra, né? As lutas começam a se intensificar, mas uma vez, eu nunca esqueci que esse pastor falou assim pra mim, quando Jesus estava no deserto sendo tentado, ele estava primeiro, ele fez um jejum, né? Ele estava ali em oração, ele se reservou num período de oração e jejum a Deus. E quem chegou primeiro? Quem chega primeiro é Satanás. Aí ele falou assim, porque as tentações vêm sobre a nossa vida. O inimigo, quando ele vê que a gente se dispõe a entrar num propósito, ou como esse, que você falou, nossa, eu vou, né, aproveitar dessa oportunidade, vou também ler a Bíblia todos os dias, vou acompanhar os vídeos, você vai, a tendência é que você perceba que a guerra espiritual se intensifique na tua vida. Mas ele falava, né, e depois que Jesus resistiu o diabo, aí chegam os anjos e serve a Jesus. Aí a necessidade dele verdadeiramente é suprida, né, no Senhor, que é os anjos chegam e oferece para ele, né, o alimento. Então que a gente possa resistir em meio à tentação. E aqui eu quero deixar um versículo, né, antes da gente continuar na sequência, que tá lá um versículo que tá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que vai dizer assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, não aceita a mentira do diabo de que você é fraco, de que você não vai resistir a essa tentação. Porque junto com a tentação, o Senhor te fortalece, Ele te sustenta e Ele te dá o escape para que você possa suportar. Porque o que vem depois da tentação é o manjar, né? Vamos dizer assim, é os anjos nos servindo, num sentido assim, trazendo para essa referência de Jesus. É Deus vindo de encontro à sua necessidade. Então, talvez você está dentro desse período que você está vendo o quanto o inimigo tem te tentado. Fica firme, né? Em nome de Jesus, suporte essa situação, porque logo, logo isso vai passar e o Senhor vai te abençoar de uma maneira abundante. Também quero trazer aqui uma reflexão da importância da oração e do jejum. O Senhor Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado aqui na Terra. E quando nós estudamos a passagem, né, os 4 evangelhos que vai relatar a vida de Jesus, mostra o quanto Jesus se reservava à oração e ao jejum. Lá no capítulo 6, né, depois da manhã, nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 5, que vai iniciar falando assim, ó: e quando orares, e lá no versículo 16 vai falar, e quando jejuares, é onde Jesus está dando alguns ensinamentos aos seus discípulos, falando, né, como eles deveriam proceder diante dessas situações. Então quer dizer que o Senhor esperava que nós vivêssemos uma vida de oração e também uma vida de jejum. Eu queria te perguntar aqui nesta manhã, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Ou com qual intensidade você tem feito as suas orações? Suas orações são diárias? Porque assim como a nossa carne necessita, né, do pão diário, o pão de cada dia, a nossa alma também, ela clama, ela geme, ela tem fome, ela tem sede, né, da nossa comunhão com Deus. Então faça da oração uma prática diária e também tenha o hábito de jejuar, para mortificar a carne humana, para que nós possamos, né, resistir às tentações. Lá em Efésios capítulo 6 vai falar a respeito da nossa guerra espiritual. Aqui na Terra nós não estamos uma vez eu escutei uma expressão, achei interessante, nós não estamos aqui num piquenique, nós não estamos aqui numa praça de diversão, num parque de diversão, aonde nós possamos, né, ficar desapercebidos e só aproveitar dos prazeres dessa vida. Não, ali no capítulo 6 de Efésios, eu até gostaria de ler aqui com vocês, nós já vamos, né, encerrar aqui a sequência, mas vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Vai estar falando a respeito da armadura de Deus, né? Inicia no versículo 10, mas eu vou ler a partir do 11, que vai falar assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes e suportar, né, contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu acho esse versículo 12 um dos versículos mais fortes da palavra do Senhor, quando aqui ele está nos mostrando que a nossa guerra não é contra uns contra os outros, porque Satanás, o que ele mais faz é dividir as famílias, as igrejas, até mesmo no trabalho, colocar um contra o outro. Mas aqui, né, nós estamos sendo alertados de que a nossa guerra não é eu contra você, não é eu contra o meu esposo contra mim, eu contra meu filho contra mim. Não, irmãos, a família o Senhor nos deu, né, nos deu também a possibilidade de ter bons amigos ali no trabalho. A nossa guerra é contra Satanás, é contra o inferno, que muitas das vezes influencia as pessoas para nos entristecer e também nos influencia a entristecer as pessoas. É por isso que o Senhor vai nos ensinar a importância do perdão. Porque se nós também somos sujeitos a machucar as pessoas nos machucam, então nós precisamos perdoar as pessoas falham, e nós também falhamos. Então, se Deus, né, que é santo, nos perdoa todos os dias as nossas fraquezas, então que nós também venhamos perdoar, né, constantemente as pessoas que nos ferem. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra elas. Talvez hoje, nesta manhã, o Senhor te conduziu a esse vídeo, talvez, quem sabe, né, que infelizmente você dormiu brigado com seu esposo, ou você está enfrentando uma guerra dentro do teu lar com teus filhos, ou com a tua sogra, ou com o teu sogro. Eu não sei, mas o que a palavra do Senhor nesta manhã me conduz a intensificar é falar para você a respeito de que a sua guerra não é um contra o outro, a sua guerra é contra o inferno. E contra o inferno não é discussão, não é bater boca, não é ficar nervoso, não quero nem quero olhar na cara daquela pessoa. Aí você tá, né, jogando, né, no time de Satanás, você tá cumprindo o que ele quer mesmo. Não, que em nome de Jesus nós possamos cortar o mal pela raiz. A palavra do Senhor fala da importância da gente ter paz com todos. Então nós precisamos, né, semear a paz, ser pacificadores. A palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que semeiam a paz, que não semeia contenda, que não põe mais lenha no fogo. Não, aquele que fala, não é assim, né? Vamos pensar. Então eu te peço nesta manhã, ore por aqueles que têm te entristecido e peça para Deus, Senhor, me mostre o que eu não estou vendo. E o Senhor te mostrará que, na verdade, Satanás tem usado essa pessoa para te entristecer e te ferir. E você não tem que estar contra essa pessoa. Ora por ela, né? E você possa revestir da armadura do Senhor para resistir a essa tentação, essa luta, essa contenda, vendo que Satanás é o teu maior inimigo e que assim nós não venhamos viver uma vida de divisão, né? O Senhor fala que é importante, quão bom e suave é que os irmãos, né, estejam em união, né, que possamos ter união no trabalho, união no nosso lar, união na igreja, né, na nossa cidade, que possamos amar uns aos outros, né? O Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, que eu não quero para mim, eu não faço para ele, né? Versículo 13, né, de Efésios 6 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega para todo mundo, e para que a gente possa resistir esse dia, a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. E havendo feito tudo, aí a gente consegue ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, porque Deus é Deus da verdade. Deus não aceita mentira, né? A palavra do Senhor vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho, da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada? Que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, que é importante a gente também orar e vigiar, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está falando da nossa intercessão uns pelos outros, que a gente venha orar em todo o tempo. Estou andando na rua, vejo uma pessoa, nossa, Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa, que a gente possa estar em constante comunhão com o Senhor, né, e nos revestir da armadura. E eu queria frisar dessa parte, a espada, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos aqui, né, diariamente lendo a palavra, nós estamos tomando posse da espada que vai nos ajudar resistir às tentações diárias, né, no poder da palavra. Olha que lindo, né, que o Senhor possa nos revestir da armadura dele nesse dia de hoje, para que a gente possa suportar, né, as aflições do dia a dia, e que assim, né,
o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Vamos dar continuidade aqui, ó. O versículo 12 então vai dizer: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui ele vai citar, né, uma parte da profecia de Isaías, né, daquela importância dele provar ao povo judeu que Jesus está cumprindo as profecias. Versículo 17: daí em diante Jesus começou a pregar e dizer, olha o tema da mensagem de Jesus: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, né? É o mesmo tema que João Batista pregava, né? Iniciando ali, né? Preparando o caminho ao Senhor. Não dá para ter comunhão com o Senhor sem o arrependimento pelos pecados, né? Versículo 18: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, né? Aqui inicia o momento em que ele vai começar a trazer os discípulos, né? A chamada dele, né? A proposta que ele vai fazer agora aos discípulos de o seguir, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse-lhe: venha comigo e eu os farei pescadores de gente. Olha que lindo, né? Eu vou pegar esse dom que vocês têm de pescar, mas vou levar vocês a pescar algo muito maior, né? Não o peixe, né, que é o sustento dessa terra. O sustento eu vou dar a vocês, né? Eu vou prover, mas eu quero usar vocês como pescadores de almas, né? Olha que coisa maravilhosa. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Olha que lindo, né? Os sinais e maravilhas seguiam o ministério de Jesus. O Senhor trazia o alimento para a alma, o perdão para os pecados, e trazia também assim a cura física daquelas pessoas que se aproximavam dele. E Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que lá em Hebreus, que Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda cura nos dias de hoje. O Senhor ainda liberta nos dias de hoje. O Senhor transforma a vida ainda nos dias de hoje. O que você precisa nesta manhã? Como está o seu lar? Como está a tua vida amorosa? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida financeira? O Senhor é a resposta para tudo aquilo que você precisa. O Senhor pode fazer um milagre no teu lar nesta manhã, se você crer, te dando sabedoria, direcionamento e mudando a sua conduta, a sua vida, estando do seu lado. E que assim, né, quando a gente assume o papel de cumprir o propósito do Senhor aqui na terra, os sinais e maravilhas acompanham a nossa vida. Nós, se crermos no nome de Jesus, ainda hoje nós oramos pelas pessoas e as pessoas são alcançadas pela cura do Senhor. Ainda hoje as pessoas são libertas, né, das possessões malignas. O Senhor quer te usar como pescadores de almas também. O Senhor quer usar esse dom, esse talento que há em ti, para que você seja um grande instrumento, né, espalhador das boas novas. A palavra do Senhor vai dizer, né, que aqueles que estavam nas trevas, ali resplandeceu a luz. O Senhor é a luz que entra aí dentro da tua casa, da tua vida, do teu lar, do teu trabalho nesta manhã e clareia todas as coisas. Ele traz, né, o resplandecer da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas. E essa é a minha oração nessa manhã, que o poder desta palavra, essa espada, esteja sobre a tua vida, né? E assim eu quero encerrar, né, fazendo uma oração pela tua vida nesta manhã. Senhor, meu Pai, Senhor, que delícia que é passar esse minuto contigo, esses minutos aqui onde nós ouvimos a Tua voz,
A tua palavra diz que aqueles que são ovelhas do seu rebanho reconhecem a voz do seu pastor. Aqui nesta manhã nós temos ouvido, né, a voz, o poder da tua palavra, a tua voz aos nossos corações, nos dando direcionamento, nos ensinando a viver da maneira correta, nos mostrando através do exemplo de Jesus, Senhor, como é lindo viver uma vida aqui dentro do teu propósito. Que nesta manhã o Senhor alcance essas vidas, que nesta manhã o Senhor vai de encontro a essa pessoa que está aqui acompanhando a leitura e que o Senhor venha trazer os sinais e maravilhas sobre a vida desta pessoa. Eu te peço, Senhor, nos dê uma quinta-feira abençoada, que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Esse é o nosso pedido, Senhor. Seja conosco, não podemos viver sem a tua presença. Nos ensina a resistir às tentações diárias, assim como Jesus resistiu e foi abençoado. Que nós também possamos resistir às áreas onde Satanás tem nos tentado, crendo, Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós queremos viver nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. E aqui eu quero te desejar um bom dia na presença do Senhor. Fique com Deus.